Vamos olhar para as transformações lineares, sem medo. Transformação linear é uma função de Rn em Rm. Rn do lado de cá com n igual a 2. Rm do lado de cá com m igual a 2 também, para simplificar. Bom, primeira coisa importante, o cara de Rn é uma n-upla. Vamos escrever essa n-upla. Isso é simples, mas é super importante. E olha só, esse cara daqui a gente chama de E1. Tem o E2, o E3 e esse é o En. O que isso significa lá na nossa figura? Esse é o desenho. O nosso x é x1 é 1, mais x2 é 2. Nesse caso aqui, x1 é 2, x2, 3. Muito bem, e o que caracteriza a transformação linear? Vou desenhar. A coisa importante é o seguinte, nós vamos mandar esse x aqui, que é x1 é 1 mais x2 é 2, no x1 ε1 mais x2 ε2, só que aqui mudou o sistema de coordenada, a base é ε1, ε2. Então, vamos desenhar. Quem é o t de x do lado de cá? É o cara com as mesmas coordenadas, x1 e x2, no nosso caso 2 e 3, só que nesse sistema cor-de-rosa. Então, está aqui o x, está aqui o t de x. Uma observação simples. O ε1 é o t de E1, porque se eu botar 1, 0 aqui, lá da E1, lá da ε1, e o ε2 é o t de E2. É isso. Mesmas coordenadas, sistema diferente. Mas como é que funciona na hora das contas? O nosso x está dado assim. E quem é o t de x? Olha, a gente quer o t de x no sistema branco. Está aqui o sistema branco. E acontece o quê? Que o ε1 tem coordenadas aqui, o ε2 também. Então vamos escrever. Quer dizer, essas são as coordenadas do ε1 aqui. E as coordenadas do ε2 nesse sistema estão ali. Então, em coordenadas brancas, é extremamente simples. Essas são as coordenadas do t de x no sistema branco. E isto aqui é a definição do produto da matriz. Então, toda vez que eu fizer uma transformação assim que preserva as coordenadas, mas muda o sistema de coordenadas, eu tenho uma transformação linear. E ela é sempre dada por uma matriz. E algebricamente, isso faz todo sentido em Rn. O nosso propósito, num curso de álgebra linear, em grande parte, é explorar essa ideia geométrica. Explorar a ideia de que esses vetores aqui, as posições deles e essa transformação, que tem um significado geométrico quando a gente está no plano, vão nos ensinar alguma coisa sobre a álgebra dessas transformações aqui. Exemplo 1, sistema linear. A gente pode olhar para isso aqui como uma transformação de Rn em Rm. Entra x1, xn, sai y1, ym. Como é que o y1, ym é fabricado? Está aqui. Essa é a nossa transformação de Rn em Rm. Exatamente, a gente usa isso como definição do produto da matriz dos coeficientes pelo vetor x1, xn. Esse é um exemplo clássico de transformação linear. Vamos ver outros. Não sei se você já se acostumou com a ideia, mas quando você dá um polinômio de grau n, basta dar n mais 1 números. Esse elemento de Rn mais 1, para todos os efeitos, é o nosso polinômio. Muito bem, vamos fazer uma transformação de Rn mais 1 em Rm. Olha para essa matriz, multiplica pelo nosso vetor A0 a n, e você tem isso aqui. É uma transformação linear. O que isso significa? Bom,
Se você olhar para cá e olhar para cá, olha para isso, e esse cara daqui é, ou seja, a nossa transformação linear aqui dá a derivada do polinômio. É uma curiosidade para você pensar diferente. O exemplo 3 pode ter um impacto muito grande. Vamos olhar para uma função do intervalo AB em R. Olha para essa função dada pelo seu gráfico. Quando você desenha isso no computador, você não tem os infinitos pontos entre A e B. Você tem lá um para cada pixel, na verdade. Então o que você faz é o seguinte. Você discretiza o intervalo, pega pontos, por exemplo, igualmente espaçados, pega B menos A sobre N, você vai ter N mais 1 pontos aqui, de A0 até a N. Em cada AI você tem o YI, que é o F de AI. Então a sua função, na verdade, é o seguinte. Está aqui. Uma função, na verdade, é um elemento de Rn mais 1. E se você quiser pensar em termos de derivada aqui, uma ideia é a seguinte. A derivada no ponto AI vai ser o valor da função no AI mais 1 menos a função em AI dividido por H. Então, na verdade, eu deveria chamar essa daqui de derivada à direita, porque também podia olhar para cá, para o AI menos 1, e chamar isso de derivada à esquerda. E se por acaso você quiser fazer a derivada segunda, você vai ter que decidir. Não parece muito claro como decidir. Será que ia ser melhor? Será que ia ser melhor? Bom, as duas são iguais. Se você for derivar duas vezes, uma boa ideia pode ser o seguinte. Deriva uma vez usando a derivada à direita e da segunda vez você usa a derivada à esquerda. Ou vice-versa. De qualquer maneira que você faça, você vai ter o seguinte. A derivada segunda do ponto I vai ser isso aqui. E essa função é dada por uma matriz. Vai ser basicamente isso aqui. Tem um probleminha. Quando você está aqui nesse ponto, você não tem o de cá. E quando você está nesse ponto, você não tem o de cá. Tem maneiras de lidar com isso, que vão resolver esse problema aqui e aqui. Mas essa é a ideia. Tem uma matriz que representa a segunda derivada. No mundo real, ou na versão um pouquinho mais real do mundo imaginário das funções de variáveis contínuas, derivada segunda vai ser uma matriz. Toda vez que você não souber resolver uma equação diferencial de segunda ordem, você vai começar a pensar nesses termos aqui. E é a transformação linear. Nosso exemplo 4 parte da seguinte ideia. Imagina que você tem uma situação em que há N estados possíveis para alguma coisa. Exemplo, vamos dizer assim, você vai trabalhar para a Seleção Brasileira de Futebol e você olha para as seleções adversárias e a questão é com quem vai estar a bola. Então tem 11 jogadores adversários e a bola pode estar com cada um deles com alguma distribuição de probabilidades. Agora imagina o seguinte, esses estados estão lá e a situação evolui no tempo. E a cada instante existe uma probabilidade de que você salte de um estado para cada um dos outros. Então, a gente pode escrever isso assim. Chama de P e J essa probabilidade. Vamos chamar de P1, Pn as probabilidades no estado atual. Isso significa o seguinte, num determinado instante eu acredito que as probabilidades do estado 1, 2, 3, 4, N serem o estado real correspondem a P1, P2, Pn. Então você tem essas probabilidades para cada um dos estados. Conhecido isso, qual é a sua aposta sobre, depois do primeiro passo, do primeiro salto, quais vão ser as probabilidades? Então, é o seguinte, olha, a probabilidade de estar
no estado 1 no próximo passo é a probabilidade de estar atualmente em 1 vezes a probabilidade de continuar em 1, mais a probabilidade de estar em 2 vezes a probabilidade de saltar de 2 para 1. E assim sucessivamente até a probabilidade de estar em n vezes a probabilidade de saltar de n para 1. Se a gente fizer isso para os outros estados, P2, Pn, a gente vai ter... Essa será a nova distribuição de probabilidade. Ou seja, se no estado inicial você acreditava nisso e você acredita nisso, então no estado seguinte você acredita que as probabilidades são essas. E isso daqui nada mais é o produto dessa matriz por esse vetor. Então, essa situação também é modelada por uma transformação linear. Vamos, pelo menos, dar uma ideia de como a geometria pode nos ajudar nessa situação aqui. Vou fazer um desenhozinho. Vamos imaginar que n é igual a 2. Então você tem duas probabilidades para os dois estados possíveis. Vamos marcar aqui P1, P2. Só que P1 mais P2 é igual a 1, são probabilidades. Então, as nossas probabilidades vivem aqui, nessa reta. São positivas e têm soma 1. Muito bem. O que vai acontecer com elas ao longo do tempo? Essa é a evolução. Então, olha só, nós estamos nesse segmento aqui, que é a combinação desses dois vetores. Quer dizer, você tem caras aqui que são P1 vezes 1, 0, mais P2 vezes 0, 1. E eles vão passar a ser P1 vezes esse cara daqui, mais P2 vezes esse cara daqui. A soma aqui é 1, porque a probabilidade de passar de 1 para 1 mais a probabilidade de passar de 1 para 2 tem que ser 1, porque só existem essas duas probabilidades para o cara que está no estado 1. Ou ele passa para 1 ou ele passa para 2. Mesma coisa aqui. Então, esses dois caras aqui são vetores que vivem aqui. E o que aconteceu? Eu passei do segmento de reta, que eram as combinações convexas, com P1 mais P2 igual a 1, entre esses dois pontos, para as combinações aqui. Passei daqui para cá. Encolheu. E a ideia é que agora, se eu iterar isso de novo, multiplicar esse resultado aqui de novo por essa matriz, esse negócio vai continuar encolhendo. E encolhendo. De maneira que, a cada iteração, esse segmento diminui. O que significa que, a longo prazo, eu tenho que convergir para algum ponto aqui. Não tem que ser o ponto médio, algum ponto que depende só do epsilon 1 e do epsilon 2. Independente de qual seja o ponto inicial que eu escolho aqui. Eu escolho um ponto aqui, ele está livre, pode estar aqui assim, mas depois o espaço dele encolhe, até que no fim ele tem que vir para cá. Essa é uma ideia geométrica simples. Não é difícil pensar o que vai acontecer em R3. É parecido. Em R3, as nossas probabilidades têm que viver nesse triângulo aqui. São os caras que satisfazem P1 mais P2 mais P3 igual a 1 e são positivos. Você tem esses três pontos aqui, que são E1, E2 e E3. Quando você pega a matriz, o que acontece? Esse ponto daqui vem parar aqui, no epsilon 1. Esse daqui vem parar aqui no epsilon 2. E esse vem parar aqui no epsilon 3. E todos os pontos que estavam livres para percorrer esse triângulo aqui, as diferentes distribuições de probabilidade, passam, depois da primeira iteração, a viver nesse triângulo cor-de-rosa. E o nosso triângulo encolhe. E na próxima iteração,
esses caras vão aqui para dentro e formam outro triângulo aqui. E à medida que você vai iterando, esse triângulo vai encolhendo e encolhe para um ponto. O que a geometria está nos dizendo? Está nos dizendo que, independente de qual seja a distribuição inicial de probabilidades, quer dizer, não importa no que você acredita que seja a distribuição de probabilidades no começo. Pode até começar aqui, aqui, aqui. Se você tem essa matriz das transições, a longo prazo você evolui para um estado que é bem definido. E isso é um encolhimento que vai acontecendo com o tempo. Repara, é uma situação que não tem geometria nenhuma, mas a gente faz um desenho, faz um raciocínio geométrico, não estou fazendo os detalhes, e tira uma conclusão que é super importante. Essa mesma ideia, as contas que a gente faz aqui, valem em Rn. Essa é uma das ideias centrais da álgebra linear. Você vai trabalhar com n variáveis, numa situação que não tem nada de geométrico, mas em muitas situações você pode fazer um desenho em dimensão baixa, 2, 3, enxergar o que está acontecendo e ter um bom chute para as contas que você vai fazer. As transformações lineares são uma parte fundamental dessa história.